espírito inabalável. Cria em mim, ó Deus, cria em mim, ó Deus, coração puro e renova o espírito inabalável. Não retires de nós o teu espírito. Não retires de nós o teu espírito. Quero aprender com meus erros e não mais cometer. Sei que não vai ser tão fácil, mas difícil é continuar no erro e viver no mesmo desespero e ficar pra trás. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Cria em mim, ó Deus, cria em mim, ó Deus, coração puro e renova o espírito inabalável. Não retires de nós o teu espírito. Não retires de nós o teu espírito. Quero aprender com meus erros e não mais cometer. Sei que não vai ser tão fácil, mas difícil é continuar no erro e viver no mesmo desespero e ficar pra trás. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Quero aprender com meus erros e não mais cometê-los. Sei que não vai ser tão fácil, mas difícil é continuar no erro e viver no mesmo desespero e ficar pra trás. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Um homem segundo o coração de Deus. Um homem segundo o coração de Deus.
Olá, queridos irmãos e amigos, mais uma vez estamos aqui através desse canal, a Igreja do Nazareno Jardim Aurélia, e é uma alegria para mim poder desfrutar deste momento mais uma vez com você, convidando você à adoração, à celebração e à meditação na Palavra de Deus. Quero convidar você neste momento a tomar a sua Bíblia, reunir sua família e desfrutar com alegria este momento tão precioso e tão especial que Deus nos dá, mais uma vez, a oportunidade de desfrutar. E eu quero, nesse início de celebração, de adoração, convidar você a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 96. Salmo de número 96. Diz assim a palavra do Senhor: Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras. Cantai ao Senhor e bendizei o seu nome. Proclamai a sua salvação de dia após dia. Anunciai entre as nações a sua glória e entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. Porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. Cantai ao Senhor um cântico novo. Querido, nesse tempo de adoração que nós vamos ter agora, nesse momento, que tal cantarmos um cântico novo ao Senhor? Talvez o cântico novo não seja o hino que nós vamos cantar, o louvor que nós vamos cantar, mas a expressão do nosso louvor seja novo diante de Deus. Talvez a motivação diante de Deus seja nova. Talvez seja uma motivação nova para realmente expressar ao Senhor aquilo que Ele é, aquilo que Ele tem feito em nossas vidas. Esse é o convite do salmista: cantar-nos ao Senhor um cântico novo e proclamar as suas maravilhas de dia em dia. Vamos nessa? Vamos louvar ao Senhor? Vamos adorá-lo com alegria na beleza da sua santidade. Oremos. Senhor, te damos graças por mais essa oportunidade. Sabemos, ó Deus, que o que o Senhor tem, ó Deus, para cada um de nós é o melhor que nós precisamos. Por isso, ó Deus, neste momento queremos te oferecer um cântico novo, uma expressão de adoração ao Senhor, expressão de um coração grato, de um coração agradecido pelo que o Senhor é e pelo que o Senhor tem feito em nós e por nós. Recebe, Senhor, o nosso louvor, recebe o louvor do teu povo, daqueles que se conectam conosco, ó Deus, através desse canal, para que juntos possamos oferecer ao Senhor o melhor da nossa adoração. Que teu Espírito venha santificar a nossa adoração, para que possamos te adorar em espírito e em verdade. Porque são esses os adoradores a que o Senhor procura, e nós queremos ser esses tais adoradores. Queremos nos unir à legião de milhões e milhões de adoradores para te adorar em espírito e em verdade. Que teu Espírito tenha plena liberdade de ministrar os nossos corações. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar ao Senhor, queridos, e que Deus derrame da sua graça sobre a tua vida. Nesse período de louvor, que Deus ministre ao teu coração, enquanto você ministra ao Senhor o seu louvor. Bom estarmos aqui louvando a Deus. Podemos exaltar teu santo nome. Bom estarmos aqui louvando a Deus. Podemos exaltar teu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus. Num só amor, num só Espírito. Para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Deus
nunca falte para nós. Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Aqui louvando a Deus, podemos exaltar teu santo nome. Que bom estarmos aqui louvando a Deus, podemos exaltar teu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Oh Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Reis da terra se prostrarão ante a ti, Senhor. Sim, os poderosos virão a ti e confessarão o teu poder, Senhor. Os reis da terra se prostrarão ante a ti, Senhor. Sim, os poderosos virão a ti e confessarão o teu poder, Senhor. Não apenas de palavras reina hoje, não apenas de palavras reina hoje. Comigo, praga alguma me alcançará, porque tu estás comigo. Eu não temerei,
que amam ao Senhor, assim seja. aqueles que dão brado de júbilo, de alegria, que conhecem os poderosos feitos do Senhor e sabe que Ele é poderoso para fazer. Está chegando aqui neste lugar. O povo acreditou, o povo profetizou e a vitória veio em nome do Senhor. Esta casa será chamada casa de oração. Será chamada casa de louvor, e todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. E todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Levante suas mãos e vamos dizer que eu vejo Deus presente aqui. Vejo Deus presente aqui neste lugar. Devemos nunca duvidar, mas podemos nele descansar, porque a vitória é nossa em nome do Senhor. Esta casa será chamada casa de oração. Esta casa será chamada casa de louvor. Confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Forte, e todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Olá, estamos de volta, com alegria depois desse tempo maravilhoso de celebração, de adoração, de rasgar o nosso coração e oferecer
este cântico novo ao Senhor, novo na expressão de adorá-lo, na expressão de oferecer o nosso louvor ao Senhor. E agora nós voltamos para meditarmos na palavra de Deus. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Isaías, no capítulo de número 55. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 55. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 55, diz assim a palavra do Senhor. Ah, todos vós os que tendes sede, vinde às águas, e vós os que não tendes dinheiro, vinde comprai e comei. Sim, vinde e comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouvi-me atentamente, comei o que é bom, e vos deleitareis em finos manjares. Inclinai os ouvidos e vinde a mim, ouvi e a vossa alma viverá. Porque convosco farei uma aliança perpétua que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Oremos, querido Deus, essa é a tua palavra, nós queremos ser ministrados por ela, porque temos certeza que, por intermédio dela, nós podemos ser exortados, edificados e consolados. Ela é lâmpada para os nossos pés, é luz para os nossos caminhos, ela é apta para o nosso ensino, para a nossa correção, para a repreensão na justiça e para nos tornar perfeitos e perfeitamente habilitados para toda boa obra. Fala conosco, Senhor, é o que nós pedimos, orando com ações de graças, em nome de Jesus. Amém. Amém. Querido irmão e amigos, você que nos acompanha, talvez já tenha ouvido eu meditar nessa palavra outras tantas vezes. E é verdade, é verdade. E o maravilhoso é saber que nós temos sempre a palavra de Deus em nossas mãos para podermos ver e rever tantas vezes necessárias, e pode ter certeza, é necessário que seja muitas vezes a nossa meditação na palavra de Deus. E é por essa razão que nós vamos meditar novamente, mais uma vez, nesse texto, que é tão precioso para nos ensinar alguns princípios fundamentais na nossa vida diária. A palavra de Deus, ela é apta para nos aperfeiçoar e preparar para que adentremos aos céus e vivamos a vida eterna com o Senhor. Mas não apenas. A palavra de Deus, ela é capaz de nos preparar para viver a vida que Deus planejou para nós aqui na terra. E sabe, queridos, certa vez o Senhor, usando o seu profeta, ele diz: o meu povo perece por falta de conhecimento, por falta de sabedoria. E a palavra de Deus, ela é apta para nos ensinar princípios de vida para que possamos viver o melhor dessa vida que Deus tem para nós. Eu quero chamar a sua atenção para uma palavra que o Senhor Jesus diz, para que não fiquemos confundidos e não sejamos enganados por interpretações errôneas. Quando o Senhor diz o mundo jaz no maligno, ele não está dizendo que o que há no mundo não presta e que não podemos desfrutar. Na verdade, o que o Senhor está dizendo é que o sistema que rege o mundo, esse sim, é maligno. Portanto, nós devemos buscar na palavra de Deus o ensinamento e a capacitação para discernir aquilo que Deus preparou para nós, a fim de que desfrutemos do melhor que Deus tem para nós. Você deve lembrar, se você é um leitor da Bíblia, você deve lembrar que no livro do profeta Isaías mesmo, no capítulo 1, no versículo 18, o Senhor, dos versículos 1 ao 17, o Senhor repreende o povo de Israel porque o povo estava negligenciando a sua palavra. Na verdade, se você ler o capítulo 1, você vai ver que o povo praticava quase tudo, vamos dizer assim, o que a lei determinava, mas fazia
por motivação errônea, fazia sem a verdadeira devoção ou verdadeiro temor ao Senhor. Mas no versículo 18, o Senhor chama ao povo ao conserto. E ele diz ainda que vossos pecados sejam vermelhos como carmesim ou como a escarlata. Ele era capaz de transformar branco como a neve, mais alvo do que a pura lã. Então, Deus chama a um conserto. E se nesse momento de reflexão, você se aperceber pela palavra de Deus que há algo errado na sua conduta, na sua caminhada, querido, Deus nos chama ao conserto. Todas as vezes que Deus fala conosco, Ele nos exorta, Ele nos edifica, Ele nos consola. Ele nos exorta porque Ele chama a atenção, Ele nos repreende naquilo que nós precisamos corrigir na nossa vida. Ele nos alerta dos perigos, da maneira como nos conduzimos muitas vezes. Mas Ele nos edifica dizendo que Ele está disposto a caminhar conosco para um conserto. E Ele nos consola quando Ele diz que nós haveremos de colher o resultado da decisão que tomamos na nossa vida. Talvez, em alguns momentos, precisemos de uma postura muito firme, dura, para corrigir os rumos do nosso caminhar. Mas há recompensa para a nossa obra. E nesse texto que nós vamos meditar, talvez haja necessidade, ou nós descobramos que há necessidade de fazermos alguns ajustes na nossa vida. Façamos, porque haverá uma grande recompensa. Afinal de contas, o versículo 19 do capítulo 1 de Isaías diz: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Ou seja, Deus quer nos conduzir nesta caminhada, a fim de que desfrutemos do melhor que Ele tem para nós. Então eu quero voltar ao texto de Isaías 55, voltar a partir do versículo 1 que nós lemos. O Senhor diz assim: todos vós os que tendes sedes, vinde às águas, e vós os que não tendes dinheiro, vinde comprai e comei, sim, vinde comprai sem dinheiro e sem preço vinho e leite. Todos vós que tendes sedes, vinde às águas. Queridos irmãos, é maravilhoso, irmãos e amigos, né, você que está conectado conosco, é maravilhoso, né, a forma como Deus usa o texto para nos chamar a atenção. Aqui ele usa uma figura, ele diz: todos vós que tendes sede, vinde às águas. Eu sei que os profissionais da saúde sempre recomendam que devamos tomar, né, uma certa quantidade de água diariamente para manter o nosso corpo sempre hidratado, mas eu devo reconhecer que é muito difícil tomarmos água se nós não estamos com sede. É difícil tomarmos água pela simples obrigação de tomar uma certa quantidade de água. Todos nós procuramos água quando nós estamos com sede. E é interessante que o Senhor usa essa figura para nos convidar a vir a Ele, vir e aplicar na nossa vida os seus conselhos, os seus direcionamentos, os seus preceitos. E Ele usa a figura: todos vós que tendes sede, vinde às águas. Queridos, da mesma maneira que dificilmente eu vou tomar água se eu não tiver com sede, eu posso até tomar uma vez ou outra, lembrei, eu tomei pouca água, não estou com sede, mas vou tomar um pouco. Pode ser isso, pode ser. Às vezes também nos relacionamos com Deus baseado numa mera rotina. Mas não é esse o propósito. O que o Senhor está dizendo é o seguinte: que é necessário que tomemos a decisão de buscar o Senhor. Porque quando eu sinto sede, eu imediatamente, o meu corpo, os sentidos do meu corpo, as condições fisiológicas do meu corpo chamam-me a atenção para que eu tome água, porque eu estou precisando de água. E para irmos ao Senhor, queridos, eu preciso reconhecer que eu preciso do Senhor. O salmista diz: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Não é um Deus qualquer. Não é um ídolo que eu o fiz Deus para mim. Não, é o Deus vivo. Aquele que foi morto, mas que vive e vive eternamente. Mas eu preciso reconhecer a minha necessidade. Como eu disse, não tomo água se eu não tiver com sede. Ou mesmo que eu não esteja com sede, mas eu reconheço a necessidade que o meu corpo tem da água. E, portanto, eu a bebo.
eu procuro, eu busco e tomo a água para hidratar o meu corpo. E aqui o Senhor está dizendo que ninguém é obrigado a buscar o Senhor. Embora necessitemos, é necessário reconhecer a nossa necessidade. Portanto, ele diz: todos vós que tendes sede, vinde às águas. Mas a parte final do versículo é muito interessante, porque ela diz: e vós, os que não tendes dinheiro, vinde comprai e comei. Sim, vinde e comprai sem dinheiro e sem preço. A verdade é que parece, pelo menos a mim, e num olhar assim superficial, né? Claro que estou dizendo aqui como alguém que ouve isso pela primeira vez, ou poucas vezes, não atentou muito, não meditou. Parece assim um final de versículo meio fora de contexto. Vós que não tendes dinheiro, vinde comprai. Sim, vós que não tendes dinheiro, vinde comprai vinho e leite. O que o Senhor está dizendo? Porque talvez, queridos, e nós ouvimos isso muitas vezes, mas servir a Deus é muito difícil, isso não é para todo mundo, e às vezes a gente ouve até uma espécie de elogio, assim meio para usar a desculpa para se não, você tem muita fé, você é uma pessoa que busca o Senhor, mas não é para qualquer um. Não, o Senhor está dizendo que mesmo que eu não tenha dinheiro, e aqui não é exatamente só questão de dinheiro, mesmo que as minhas condições, qualquer condição que eu possa imaginar ser necessária, o Senhor está dizendo: você não tem? Não precisa, porque você pode adquirir aquilo que eu tenho para você, sem dinheiro e sem preço. Quando ele usa a figura do vinho e do leite, porque eram alimentos básicos daquela época. Era alimento básico, o vinho para dar alegria, o vinho para aquecer nos tempos frios, e o leite como alimento básico, né? Visto que aquela época era a agricultura e a criação dos animais era o alimento básico da vida. E o Senhor está dizendo: você não precisa de dinheiro, mesmo você não precisa de condições especiais, porque você pode vir e adquirir sem dinheiro e sem preço o vinho e o leite. Você pode adquirir aquilo que é básico para a sua vida. Meus irmãos, às vezes nós criamos desculpas para não vivermos uma vida de relacionamento pessoal com Deus, baseado em valores do mundo que, na verdade, ou eles não são importantes para Deus, ou Deus é poderoso para supri-los em nossa vida, a fim de que desenvolvamos um relacionamento pessoal com Ele. Então, não valem essas desculpas. Nem eu, nem você podemos justificar qualquer atitude de indiferença na nossa relação com Deus para satisfazer a sede da nossa alma, a sede de relacionamento com Deus, por qualquer condição. Muitas vezes diz: eu não tenho uma roupa nova para ir à igreja. Eu não tenho um sapato novo para ir à igreja. Eu não tenho muito tempo. Eu não cortei o cabelo. Estou usando coisas básicas. Não, queridos. Nada disso é suficiente, porque o Senhor tem a motivação única e necessária, que é nos levar a amá-lo verdadeiramente. No versículo de número 2, o Senhor continua, e aí ele diz assim: por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Por que gastais, estou repetindo, por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ora, no versículo anterior, no final, eu disse que nenhuma desculpa serve para impedir o relacionamento com Deus, porque ele diz: olha, vinde comprar sem dinheiro, sem preço. Você que não tem dinheiro, você que não tem atributos, que não tem essas condições que você imagina ser necessária, não precisa. Vinde comprar sem dinheiro e sem preço. Eu não quero entrar aqui, mas eu quero só chamar a atenção para você de detalhe. Por que o Senhor fala de comprar? Porque, querido, a vida com Deus não é sem custo. E não sou eu e nem você que vai pagar esse custo. Esse custo foi pago pelo Senhor. Agora, pode ser que
a gente cai no engano de achar que porque Cristo pagou para mim, agora eu tenho que pagar para ele para poder ter direito. Não. A vida com Deus tem um alto custo. O apóstolo Pedro diz que nós fomos comprados, mas não foi com coisas corruptíveis, não foi com dinheiro que se desvaloriza, né? Que diga o nosso real aí, né? Que hoje está valendo aí quase nada diante das moedas fortes, como o dólar. Não, nós não fomos comprados por coisas corruptíveis, mas pelo sangue de Cristo. Então, quando o Senhor diz que nós vamos comprar, ele está trazendo a nossa reflexão de que a nossa vida com Deus tem custo, mas que eu não preciso pagar, porque já foi pago. A palavra de Deus diz que a nota de dívida que era contra nós foi exposta na cruz. O Senhor pagou. Mas no versículo 2 ele volta a falar disso e diz assim: por que gastais o vosso dinheiro naquilo que não é pão e o suor do vosso trabalho naquilo que não satisfaz? Ora, se eu não preciso de dinheiro para comprar, por que o Senhor agora vem chamar a minha atenção da forma com que eu administro a minha vida, os meus recursos? Porque, queridos, como eu disse, Deus tem um lugar reservado para nós lá no céu. Mas Ele quer que nós caminhemos da melhor maneira possível e desfrutando do melhor que Ele conquistou para nós nesta vida. E por isso, nós precisamos ser prudentes e sábios na nossa caminhada. E eu quero aplicar, ainda que não seja esse o tema, eu não quero focar nessa questão, o meu foco está na minha relação com Deus e como eu vivo a vida que Ele me deu. Mas eu quero chamar a atenção desse versículo 2, desse início de versículo 2 para o momento que nós estamos vivendo. Desde o ano passado, de março do ano passado, quando a pandemia chegou ao Brasil, que nós vemos aí as grandes dificuldades que nós estamos passando. Na área da saúde e também na área financeira, quero chamar a atenção para isso. E muitas vezes, queridos irmãos, muitas vezes, nós nunca nos preparamos, e quando eu digo se preparar, é nos administrar a nossa vida de maneira prudente, cautelosa, sempre construindo uma reserva para os momentos de necessidades, e muitos de nós têm sofrido duramente nestes anos, do ano passado para cá, durante essa pandemia, porque administramos mal os nossos recursos. Nunca nos preocupamos em construir uma reserva. E vou dizer isso, uma coisa, eu não me estou referindo aqui àquelas pessoas que ganham até mesmo insuficiente para uma vida digna, porque essas não têm, em certa medida, o que economizar. Mas eu estou me referindo a pessoas que sempre ganharam relativamente bem, mas como ganhavam bem, e muitas delas até tendo uma atividade econômica estável, melhor dizendo, né, segura, não se preocupavam com o amanhã, porque, afinal de contas, no final do mês há um novo salário. E nunca se preocuparam em construir uma reserva para emergências. E estão vivendo, apesar de ter o seu salário, apesar de que tinha sua atividade estável, muitos têm sofrido adversidade, porque precisando de maiores recursos não os tinham, porque gastavam tudo o que ganhavam. E aqui o Senhor está chamando a atenção para sermos sábios em gastar o nosso recurso, seja dinheiro, seja o nosso tempo, seja os nossos dons, os nossos talentos, naquilo que nos satisfaz, naquilo que traz proveito para a nossa vida. E o Senhor diz: por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão? E quando ele diz pão aqui, ele está se referindo com aquilo que é necessário. Queridos, nós precisamos ter um planejamento financeiro na nossa vida, que as necessidades básicas devem ser as primeiras a serem atendidas, e nós devemos ter uma reserva, quando possível, estabelecer essa reserva, e sempre é possível, queridos. Talvez em maior tempo, com maior sacrifício, em menor valor, mas sempre é possível termos uma reserva para suprir as necessidades básicas. E o Senhor disse: por que gastais o vosso dinheiro naquilo que não é pão? Necessidades básicas, sobrevivência. E em seguida ele diz: e o suor do vosso trabalho naquilo que não satisfaz? Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão e o vosso suor naquilo que não satisfaz?
Primeiro, as minhas necessidades básicas. E segundo, aquilo que tem algum proveito. Quantas vezes, queridos, a gente compra coisa na vida da gente que nunca vamos usar? E aqui eu quero dizer para você que eu mesmo tenho cometido muitos erros nesse sentido. Às vezes a gente tem alguns hobbies, ou gosta. Eu, por exemplo, gosto muito de ferramentas. E eu tenho ferramentas que nunca usei. Será que eu precisava comprar? Ou será que eu não deveria primeiro aprender? Algumas porque nem sei usar. Será que eu não deveria primeiro aprender a usar? Analisar se realmente elas seriam necessárias no meu acervo de ferramentas e depois adquirir? Se eu compro aleatoriamente, eu estou gastando o suor do meu trabalho naquilo que não satisfaz, não traz proveito nenhum. Ainda que as minhas necessidades básicas estejam supridas. Mas esse dinheiro aqui não vai fazer falta. Bom, pode não fazer falta, mas poderia ser gasto em algo que me desse maior proveito. Deus não quer que desperdicemos nada, porque tudo o que temos é Ele que nos dá. Não, eu adquiri através do meu trabalho. Mas talvez, se Deus não fosse com você, você não tivesse trabalho. Ou se você tivesse trabalho, talvez não pudesse trabalhar. Queridos, tudo é o Senhor que nos permite alcançar. E, portanto, o Senhor está dizendo, não gaste o seu dinheiro naquilo que não é pão, ou seja, supra as suas necessidades básicas. E naquilo que sobrar, se você tem uma boa renda, graças a Deus por isso, mas gaste naquilo que satisfaz. Eu me lembro que, em algum momento da minha vida passada, eu tive um prejuízo grande nos meus investimentos. Fazendo meu negócio, nada grande para mim era grande. E administrei emocionalmente da melhor maneira possível, mas vez por outra, vinha na minha mente, falei, puxa vida, se eu tivesse sido mais cuidadoso, eu poderia fazer uma linda viagem com esse recurso, com a minha família. É isso que o Senhor está dizendo. Por que gastar o dinheiro naquilo que não satisfaz? Quantas vezes a gente diz assim para nós mesmos, puxa vida, mas acabou o dinheiro, não sei nem para onde foi. Exato, porque nós estamos gastando sem prudência, sem cuidado. E não tiramos o proveito que deveríamos tirar dos recursos que Deus trouxe às nossas mãos. É isso que o Senhor está dizendo. Mas isso diz respeito à nossa vida, à nossa comunhão com Deus, nosso relacionamento familiar, a nossa relação com nossos amigos, com nossos irmãos. Devemos priorizar aquilo que traz satisfação para nós. E aqui não tem nenhum sentido egoísta, tem um sentido de buscar viver o plano de Deus para a nossa vida. E o que Deus tem para nós é o melhor. Não se esqueça do que disse Jesus. Se o ladrão não vem senão para matar, roubar e destruir, se referindo ao inimigo de nossas almas, aquele que quer ver a nossa ruína, ele diz, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. O que o profeta Isaías está dizendo aqui é uma antemensagem daquilo que Jesus viria dizer através do evangelista João. Deus tem o melhor para nós e quer que sejamos sábios para desfrutar deste melhor. Ele continua o versículo 2 dizendo, ouvi-me atentamente, comei o que é bom e vos deleitareis com finos manjares. Queridos, o Senhor tem o melhor para nós, mas eu preciso saber, eu preciso dar atenção ao Senhor para poder saber o que Ele tem de melhor para mim. E aqui o texto diz, ouvi-me atentamente, comei o que é bom e vos deleitareis com finos manjares. Ouvi-me atentamente. Queridos, quantas vezes, e aqui eu quero fazer mais uma confissão das minhas culpas, né? Às vezes eu vou sair, a minha esposa pede que eu compre algumas coisas, eu escuto, mas não dei a devida atenção. Ou eu compro coisa errada, ou depois eu tenho que mandar uma mensagem para confirmar o que foi que ela pediu. Queridos, não dá para desfrutar do melhor de Deus se nós não ouvirmos atentamente o que Ele tem para nos dizer. Ouvi-me atentamente,
Ouvi-me atentamente. Preste atenção. Gaste tempo, incline os seus ouvidos. Veja que o salmista, ele diz: clamou este aflito ao Senhor, e ele me ouviu quando clamei por socorro. Outro salmo, ele diz: esperei confiantemente pelo Senhor. Ele inclinou os seus ouvidos para mim e me ouviu. Inclinar os ouvidos é dar atenção, uma atenção acurada, o maior possível, para não perder nada da comunicação que está se estabelecendo. E veja que Deus é didático aqui quando ele diz: ouvi-me atentamente e comei o que é bom. Desfrute do melhor de Deus para a sua vida. Viva, Deus tem o melhor para nós. Coma o que realmente é bom, né? Mas o que é bom? Deus quer nos dizer o que é bom para a nossa vida. Por isso que ele diz: ouvi-me atentamente e siga os meus conselhos, e você vai desfrutar do que é melhor. Você vai comer do que é bom. Também esse comer do que é bom significa suprir a nossa necessidade básica de maneira eficiente. Eu chamaria aqui de uma alimentação balanceada. Se eu não atento para as instruções do nutricionista, eu vou, como a maioria de nós brasileiros, me alimentar de uma alimentação totalmente inapropriada para a plena saúde do meu corpo. O Senhor diz: ouvi-me atentamente e comei o que é bom. A sua necessidade básica vai ser suprida, mas suprida de uma maneira eficaz, balanceada, na plenitude. E na continuidade do versículo ele diz: comei o que é bom e vos deleitareis com finos manjares. Além de você satisfazer a sua necessidade básica, Deus tem uma sobremesa maravilhosa para todos nós. São os finos manjares. Queridos, eu tenho dito muito, e muitos tropeçam porque exageram essa realidade. A realidade é que Deus não quer suprir apenas nossas necessidades básicas. Deus quer que desfrutemos do maravilhoso que Ele criou nesta vida. Mas muitos tropeçam porque valorizam mais a sobremesa do que o alimento. O alimento básico é o principal. Não é a sobremesa o mais importante quando você se assenta à mesa. A sobremesa é um plus. A sobremesa é algo para você celebrar com gratidão aquilo que alimenta o seu corpo. Deus tem o melhor para nós. Mas eu devo cuidar da minha relação com Deus porque ela é o fundamental. Deus vai suprir as minhas necessidades básicas, mas Deus também me permitirá me deleitar nos finos manjares que o Senhor tem para a minha vida. Deus tem para nós finos manjares. Você quer desfrutar dos finos manjares do Senhor? Alimente a sua vida do básico de Deus. Alimente a sua alma com o básico de Deus. E Deus vai te levar a desfrutar dos finos manjares. Não gaste a sua vida naquilo que não é importante, naquilo que não é básico, não gaste seu esforço naquilo que não satisfaz, naquilo que não traz satisfação para a sua vida e para aqueles que estão juntamente com você, para a sua família. Quantas vezes jogamos dinheiro fora, gastamos tempo naquilo que não é importante, negligenciamos a nossa família, a nossa vida familiar, negligenciamos amigos porque enveredamos por caminhos que não trazem satisfação nenhuma. Você quer desfrutar do melhor de Deus? Você quer comer o que é bom? Você quer desfrutar do que é bom de Deus para a sua vida? Você quer se deleitar nos finos manjares? Diga isso ao Senhor. Se você tem sede, venha ao Senhor. Ele é a água viva que dessedenta a nossa alma e nos conduz a pastos verdejantes, a águas tranquilas. É Ele quem refrigera a nossa alma. Eu quero orar com você. Querido Deus, te damos graças
por esta palavra tão maravilhosa, Senhor, que nos desafia a refletir, ó Deus, de como temos vivido a vida que o Senhor tem nos dado. Vida essa tão preciosa, vida essa, ó Deus, tão cara, porque custou um alto preço, pago na cruz do Calvário pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, porque por esta palavra somos exortados, mas somos edificados e consolados, porque somos guiados, ó Deus, pelos caminhos da Tua vontade, caminhos estes que nos levarão a desfrutar da vida abundante que o Senhor tem para nós. Abençoa, meu Deus, a vida daqueles que nos ouvem, dos irmãos, amigos, e abençoa suas famílias, e que, a despeito de toda a adversidade que estejamos vivendo, que nos levantemos, tomemos a decisão de ir ao Senhor para encontrar satisfação para a nossa alma, para gastar, ó Deus, a nossa vida, nosso esforço, os nossos talentos, os nossos recursos naquilo que nos satisfaz. Abençoa, meu Deus, os irmãos e amigos que nos assistem, que nos ouvem, com Tua graça, com Tua bondade e com Teu amor. É em nome de Jesus que eu oro e os abençoo. Amém. Amém. Deus abençoe sua vida, querido. Que a graça do Senhor seja abundante sobre a sua vida, sobre a sua casa. E fique na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. E até a próxima oportunidade, aí por esse mesmo canal, o YouTube da Igreja do Nazareno Jardim Aurélia. Eu queria que você levantasse a sua mão agora, bem alto. Diga assim comigo. Vou lutar e vencer. Vou plantar e colher. A cada dia vou viver. Rompendo em fé. Levante e vencer.
do teu poder.